E aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês na paz de Jesus? Deixa eu ajeitar esse trem aqui. Hoje às 19 horas tem Bahia e Confiança e Bahia lá no Batistão. E o Vitória começou a botar pra fora alguns atletas. É problema lá do Vitória e venha com a gente. Pra aqui, Lúcio, calma. Como é que tá vocês na paz de Jesus? Tudo beleza? Hoje tem Confiança e Bahia lá no Batistão e o Bahia hoje entra com seus garotos, todos da divisão de base, sub-20, exceto o goleiro Danilo Fernandes. Deixa eu ver se eu tenho essa escalação aqui para trazer. Como é que vai ser a escalação? Sai daqui você por enquanto. Não quero você aqui agora, certo? O que eu quero aqui também é outra coisa. Pronto. Jogo que será hoje no Batistão às 19 horas, transmissão pelo Premier Pay-Per-View. Exceto o goleiro, que é Danilo Fernandes, pelo menos a pré-escalação que a gente tem aqui, que é o goleiro Danilo Fernandes. Deixa eu trazer isso para aqui melhor. Venha para cá, Lúcia. Isso. Trazer isso aqui, pronto, para mim aqui tá beleza. Exceto o goleiro Danilo Fernandes, o Bahia vai entrar hoje em campo. Danilo Fernandes, que é o goleiro, Cauã, Davi ou Lúcia. Um dos dois poderá entrar. O Fred, o Geraldo e o Zé Guilherme, aquele que veio do Grêmio, será o lateral esquerdo. Já no meio ali, tem o Sidney, Jota, Davi Martins e Vitinho. E lá na frente, Thiago e Juan Pablo. Garotos desses que já participaram do time profissional. E o Bahia, como está em fase de dar uma descansada no grupo profissional, nem Rogério Ceni vai. O técnico vai ser o Leomardo, Gabs. Ele que vai estar lá com o clube do Bahia. E o único experiente é o goleiro Danilo Fernandes, já que o restante está todo mundo aí, não é de folga, pegando leve, trabalhando leve para as partidas que vêm pela frente. E o Campeonato Brasileiro vai dar uma paradazinha. E o Bahia precisa revigorar. E a galera que foi para lá foi o Sub-20. Certo? O Bahia que já se encontra classificado, mas luta para ser o primeiro do grupo, já que é o Vitória. O Bahia vai lá trazer de lá um resultado positivo para configurar em primeiro colocado do grupo. E a gente, como torcedor, fica cobrando o tempo todo que coloque jogadores da divisão de base para entrar no time do Bahia, né? E a gente só pede isso quando o time está ruim, aí pede as mudanças, o técnico é que nem tiroteio. O Bahia hoje tem uma estrutura de divisão de base muito boa, investimento alto. O aglomerado do Bahia hoje se preocupa muito com isso. Por quê? Porque ele sabe que é investimento e eles são investidores. Ele quer jogador para o futuro de qualidade. Ele contrata uma boa equipe para a divisão de base, contrata uns atletas bons, dá condição à família, dá condição, seja psicológica, da estrutura de psicologia, faz tudo para que esse atleta, quando entrar no grupo profissional, ele entre uma cabeça no lugar de preparação. E é assim que os grandes investidores fazem. Uma casa se constrói pelo alicerce. Né? E é assim, a divisão de base de um clube é o que pode trazer o futuro para aquele clube. Mas para tudo isso é preciso dar, na divisão de base, uma ideia de estrutura que possa ser não alterada muito quando esse garoto for para a divisão profissional. Porque não adianta você fazer uma divisão de base sem estrutura e depois aquele jogador for bom, quando for profissional ele vai quebrar a cara. Porque ele não teve uma base boa, não é assim? Ele não teve base boa, então ele vai quebrar um pouco a cara. Mas se você monta a estrutura da divisão de base até o profissional dentro de um perfil de estrutura física, né? De qualidade, treinamento em campo, técnico bons, condição financeira para a família daquele atleta, uma boa alimentação, a estrutura médica, tudo isso, trabalho de física e junto com os profissionais, tudo isso só tem a fortalecer. E o Bahia está nesse caminho. O Bahia é um time em preparação desde 2023. A gente que torcedor fica querendo cobrar a transformação imediata. Baixe a bola, vamos devagar, porque esses caras que estão aí, eu já disse um monte de vezes e volto a repetir, não são torcedor do Bahia, eles são investidores. E como investidor, você sabe do ponto 0, vai o ponto 2, ponto 1, ponto 2, ponto 3, até você chegar ao topo.
né? E esse topo parte por uma divisão de base que demora, às vezes, 3, 4 anos, 5 anos para se tirar fruto de lá de baixo. Enquanto isso, vai contratando para o profissional por 10 e vendendo por 20, e vai trazendo de 20. Aí vende de 20 por 40, traz um de 80. E isso é um trabalho lento. Não é pelo fato do cara que tem dinheiro. O cara que tem dinheiro, mas que é investidor, não pense que porque ele chegou ali. Ele chegou ali porque ele soube investir o dinheiro dele. Ele é profissional daquilo. Ele é investidor. Ele sabe que aquilo que não está dando dinheiro, que não está sendo investido, ele descarta. Não interessa mais para ele. Então, aquilo que dá dinheiro, aquilo que ele vê o investimento dele crescer, ele vai lá e vai botando mais. É aquele cara que diz assim, pode dar errado, mas aqui a tendência é 99% dar certo. Então, esse é o caminho do Bahia, quando, disputando tantas competições, o Bahia vai lá e diz assim, olha, eu vou descansar o profissional, que já está desgastado, que vai esses garotos lá para representar. E esses garotos hoje têm a transmissão do pay-per-view, tem a transmissão do PME. E o torcedor do Bahia hoje vai, com certeza, cair para dentro para ver como é que está cada garoto desse. Alguns desses já estão jogando lá no profissional. E vai se mostrar hoje que esse sub-20 do Bahia está preparado para encarar esses jogos de folga do Bahia, né? Eu digo assim, que lá os profissionais é uma coisa, lá para mim é todo mundo igual. A opção do técnico em colocar. E essa opção do técnico, lembra que eu falei na gravação de ontem, de Rogério Ceni? O jogador Lúcio Rodrigues, ele é ponta direita. Mas ele está atuando no Bahia como centroavante. E o cara já disse isso lá. Agora, quando foi convocado. Não, eu sou ponta direita, eu rendo de ponta direita. Agora, o técnico me coloca, eu quero jogar. Me coloca lá, eu estou para jogar de centroavante. Mas ele rende de ponta direita. Então, se o Bahia tem ele como ponta direita e pode ter alguém que tem uma habilidade para dar um descanso, também Eric Pulga do lado esquerdo, então, se ele joga de ponta direita, se Edmilson é ponta direita, e se o menino, eu esqueci o nome dele aqui agora, o Patrick, né? O menino lá que até me fugiu o nome dele aqui agora. Então, esse garoto pode ser utilizado pelo lado esquerdo, que pode. Se o Bahia tiver 4 homens de frente ali, velozes, para o lado direito e para o lado esquerdo, tem opção à vontade. Mas ele já disse que ele gosta, se dá bem, rende mais quando está na ponta direita. Então, não adianta estar inventando. E isso que eu esqueci de falar ontem. E esse é o meu problema com o Rogério Ceni. É estar improvisando. O jogador foi contratado por 60 e tantos milhões. Foi contratado porque ele se destacou bem lá e na função que ele via jogando lá, que é aquela função tal. Então ele vem para aqui, não invente uma outra coisa. Aproveite ele naquela condição, naquela posição. É isso que eu bato para Rogério Ceni. É isso que eu digo. Você não pode contratar um cara que é lateral direito e colocar ele lateral esquerdo. Você não pode contratar um cara de centroavante para ele jogar de ponta direita. Você não pode contratar um ponta direita para ele jogar de centroavante. Isso pode acontecer? Pode. Mas não pode acontecer quando você tem opções para fazer isso. E aquele atleta que entrou naquele local ali, ele sabe que ele está sendo improvisado para ajudar, porque não tem. Agora, quando se tem, aquele jogador é aquele que tem que entrar naquela função para ver se ele rende mesmo. Tá bom? É esse meu pensamento, é essa minha ideia. Então, é essa minha crítica com o Rogério Ceni, é essa aí. Já o Vitória começou a fazer uma limpeza no seu plantel, né? Começou a dizer, olha, siga seu caminho, até o próprio o menino que é o gerente da divisão de base do Vitória pegou a pista e foi embora, porque o novo diretor que chegou, que é o Gustavo Vieira, disse, olha, aqui a equipe que eu quero assim tem que começar por aqui, é para uma equipe da divisão de base, eu acabei de falar isso aqui agora, já que o técnico anterior, o diretor da divisão de base, ele já tinha sido criticado pelo próprio Thiago Carpini, ele vinha sendo criticado, né? Então, aproveitou outro diretor chegando e disse, olha, aqui eu quero esse caminho aqui. Tá certo? Então, é o que o Vitória quer, já foi mudado, né? E com a saída de Itiano, o Rubro Negro também assumiu, né? Anunciou também a saída de alguns jogadores. E trouxe também a função de Amadeu para reforçar o velho conhecido da torcida do clube Amadeu. Então, o que é que acontece com isso? As reformas, as mudanças têm que ser feitas. Mas tem que ser pensado isso na contratação lá atrás. Eu já falo isso há um bom tempo, porque historicamente nós, do Norte e Nordeste, vivemos sempre essa situação. Confere?
de pegar jogador lá fora e achar porque vem de time de Corinthians, de São Paulo, não sei o que lá, e traz esses jogadores para aqui que não rende banana de nada. Então o Vitória já mandou embora o lateral esquerdo Hugo, que é do Botafogo, rescindiu seu contrato na terça-feira, no dia de ontem. Já pegou a pista para ir embora. E outros jogadores, né? Agora parte da posição de lateral esquerdo. O Vitória também, que o lateral esquerdo do Vitória conta com Jamerson e Maicon, só vai ficar com esses dois, Jesus, né? Vai ficar com esses dois. A saída de Hugo faz parte da reformulação que vai acontecer no elenco do Vitória. E entre esses ainda tem mais que vai sair. Por exemplo, o Hélito Rato, eu lembrar de Ratão, né? E tem os atacantes Janderson e Carlos Eduardo. Também vão pegar a pista, essa galera. Agora, esses jogadores, como historicamente que eu já falei aqui, eles vêm de outros clubes lá para passar a temporada. E é temporada mesmo. Às vezes eles nem concluem a temporada. Tem que ir embora antes. Por quê? Porque se não presta lá, o time de lá não está dispensando ele porque ele é bom. Está dispensando porque não serve, não tem botar para jogar e manda. Por falta de dinheiro dos clubes. Aí vai lá, traz jogadores. Vem de onde? O jogador vem lá do Botafogo. Vem de onde? Vem lá do Palmeiras. Aí o cara chega aqui, jogado dentro do clube, e começa a se achar que ele veio de um time grande, que todo mundo é para baixo. Às vezes, se esse cara tivesse bom lá, não viria. Teria que desembolsar uma grana grande. Então, provado que rescinde o contrato e o cara vai embora. Se fosse um negócio bem 100%, para rescindir dá trabalho. Os acordos. Então, é isso. Hoje é 19 horas, voltando aos assuntos, tem Bahia e Confiança. Tá certo? Bahia e Confiança hoje, daqui a pouquinho. Vamos ficar ligadinho? Vamos. Então, a Confiança, eu sou sergipano, mas tenho muita confiança. Eu gosto muito da Confiança do Bahia. A Confiança do Bahia. E quem não aguentar a porrada, viu, meu amigo Givaldo? Você que reclama, por que você fala que não aguentar a porrada que se deite? Ô, meu amigo, você vai ficar em pé? No boxe, você vai vai para as cordas ali, né? Nem nas cordas, mas os caras estão arrei para o juiz. 3, 4, 5. Venha com a gente, é só uma resenha, meu amigo. Quem não aguentar a porrada, que se deite, quem vai se deitar é o Confiança.